Bom dia, nós estamos aqui diretamente da Escola da Ulisses Matozinho para fazer o nosso podcast de hoje. Podcast muito atrativo, importantíssimo para os nossos estudantes da rede, como, de forma geral, a sociedade, tá? Então, hoje nós trazemos aqui a professora Ana, sou eu como mediadora desse podcast, e nós trazemos também a nossa professora Jaine e o nosso professor também, Rafael. E nesse momento eu gostaria, Jaine, que você se apresentasse. Bom dia, eu sou Jaine. No momento eu estou como coordenadora de cultura na escola, na Secretaria Municipal de Educação. Eu sou professora da rede há 5 anos e estou aqui para somar. E o senhor, professor Rafael? Bom dia, professor Rafael, da Rede Municipal de Paraná. Atualmente trabalhando aqui na Escola Ulisses Matosinho. Na verdade, estou aqui desde 2011 e trabalho também com a escola Adão Valdir Lamota. É isso. Apresentação dos convidados de peso, né? E a temática também é muito boa. E eu gostaria, Jaine, já que você é coordenadora do projeto lá na Secretaria Municipal de Educação, a nossa SEMED, eu gostaria que você falasse qual foi o objetivo para esse terceiro sarau ser aplicado na rede municipal de ensino. A proposta do terceiro sarau ele veio para trabalhar a Lei 10.639, que se refere aos estudos de história e cultura afro-brasileira. Então, assim, trazer um pouco do conhecimento, das contribuições que esses povos têm no Brasil. E professor Rafael, gostou do objetivo da professora Jaine, outra coordenadora? Concorda com esse objetivo que a temática desse terceiro sarau traz isso para a nossa população de estudantes, na nossa rede? Primeiro, quero parabenizar a professora Jaine pela iniciativa de promover esses eventos. No passado havia essa cultura, as pessoas se reunirem com a finalidade de interagir socialmente e também, eu estava pesquisando, havia uma finalidade entre os artistas de promover a ideia do abolicionismo e também a liberdade artística. Em relação a esse tema, ele realmente me deixou um pouco preocupado, né, Jane? Perdão, eu fiquei assim sem entender o lado negro do Brasil. Ah, por que o lado negro do Brasil, né? Bom, a ideia principal, como está no projeto, eu trouxe alguns dados. Por exemplo, 56% da população brasileira, 56,3% ou Uma ponto alguma coisa, fraçãozinha, né? do Brasil, ele é composto por pessoas pretas e pardas. Então, assim, imagine como se colocássemos num gráfico de pizza, né? Então, assim, uma metade desse Brasil, um lado desse Brasil, ele seria composto por pessoas pretas e pardas, né? Então, a ideia a princípio foi tentar trazer a história dessa grande maioria da população brasileira. Outro ponto também do título O Lado Negro do Brasil foi contar a história partindo da pessoa preta, da pessoa parda, do movimento negro, entendeu? Como é a sua versão da história, porque assim, nós estamos acostumados a ouvir a versão do branco, a visão eurocêntrica, né? Então, como que aconteceu a história partindo do seu ponto de vista? Por exemplo, uma expressão utilizada que está sendo ressignificada é o termo escravo e escravizado, né? Então, assim, essas pessoas que passaram pelo processo de escravidão, elas são escravas ou são escravizadas? Elas são pessoas que foram escravizadas. Quando eu falo que são escravos, dá a ideia que eu nasci assim, em uma condição inata minha, né? Já o termo escravizado, não. Eu estou em condição de escravidão, mas eu não sou escravo, eu quero sair dessa situação, eu quero lutar, eu não aceito, entendeu? Então, assim, foi partindo desse ponto de vista de contar a história de quem sofreu e quem sofre e quem vive sendo pessoas pretas e pessoas pardas no Brasil. Mas num primeiro momento, a gente tem a ideia
que essa expressão lado negro do Brasil, ele acaba trazendo aquela ideia da marginalidade, da criminalidade, da agressividade, daquele ser inferior. Então, a exemplo de outras expressões racistas, no primeiro momento nós passamos a ver também o tema desse sarau como uma expressão racista, do lado negro do Brasil. Exemplo, eu tenho aqui não só as tuas negras, eu tenho aqui também mercado negro, eu tenho preto de alma branca, que são expressões racistas. Então nós precisamos, você falou, ressignificar. Ressignificar o que aqui? Vamos definir isso. Ressignificar que a palavra negro não necessariamente significa algo ruim. Entendeu? Nesse caso, esse negro está determinando a um movimento, a uma raça, a todo um conjunto de coisas que não necessariamente significa algo ruim. Por exemplo. Mas dentro desse nosso contexto histórico, não só aqui, mas ali e além, existe já esse conceito impregnado nas pessoas. O negro é o negro, o branco é o branco. Esse tema não vai trazer, não vai reforçar essa ideia, que por trás dessa ideia existe também, aí a gente não pode fugir disso. Nós estamos falando aqui, na verdade, de racismo. A ideia da raça superior, raça média, raça inferior. Eu acredito que não. Nesse caso aí, a gente está trabalhando de forma a trazer o conhecimento para o outro. Por exemplo, a questão do termo lado negro. Eu vou trazer o exemplo dos povos indígenas. O Dia do Índio. O Dia do Índio, até então, era um dia que era trabalhado de forma pejorativa. Né? Aquele índio com peninha na cabeça, tanto e todo mundo vivendo pelado. Hoje em dia, eles ressignificaram o Dia do Índio. Entendeu? Então, eles mudaram. Não é Dia do Índio, é Dia dos Povos Indígenas, onde eu consigo trazer uma pluralidade de povos, né? E também consigo trazer uma questão de luta, né? Quais são as lutas que eles estão ali. Então, assim, é questão de significar. O lado negro, a ideia é ressignificar que o lado negro não é tipo o lado obscuro. Só a própria palavra obscuro já fica o lado obscuro. Eu não falo do lado ruim, né? O lado ruim da coisa, mas na verdade não é assim. O lado preto da coisa, a coisa tá preta, entendeu? É de ressignificar. Então, assim, quando eu trago o lado negro, é o lado de ouvir a pessoa negra. Se eu falasse o lado branco do Brasil, teria essa mesma discussão? Ou eu levaria em consideração o lado branco e o lado bom? Eu penso que uma sugestão para evitar essa problemática em pleno século XXI, já partindo aí já, né, para metade dele, eu penso que devemos ressignificar as expressões, mas evitando alguns termos que possam gerar ou reforçar, ou fazer apologia, né? Reforçar essa separação. Há uma sugestão aqui, por exemplo, já que quer resgatar essa cultura africana, e eu acho interessante isso. As pessoas devem ser respeitadas a partir do seu jeito de ser. Então, o africano, o seu jeito de ser e a sua contribuição para a construção de um Brasil. Quer dizer, nessa visão aqui está sendo visto o ser humano, que nasceu dentro de um contexto, de um continente, tem uma cultura, um jeito de ser, vai para um outro continente e traz com ele essa cultura. Essa cultura é compartilhada. Essa cultura deve ser exaltada. Isso aqui é louvável. Então, eu percebi que o tema é impactante mesmo. Eu acho que a temática veio para isso, para impactar nós como educadores, professores, vai impactar os nossos estudantes, já está acontecendo isso
nas nossas salas de aulas. Isso é importante, Jaine. O professor Rafael fez umas considerações aqui, né, extremamente importantes, porque a gente sabe que tem algumas coisas que a gente até tem boa intenção de fazer, mas a gente vê que do outro lado já tem também nós mesmos, que somos educadores, já pensando de forma diferente. Isso é importante. O projeto veio para isso, para fazer nós repensar nossos conceitos. E eu gostei, achei importante. Isso fica uma dica para as famílias também. Há famílias que são atendidas dentro da escola também, que não só o aluno a gente atende, mas a família também vive no seio da escola, das nossas instituições. E esse tema vai fazer com que eles comecem a pensar de forma diferente, né? O professor Rafael fez umas considerações importantes, deu até sugestão de nomes, né, para o próximo, já deixa assim aí a dica. E a Jaine também, a Jaine veio com a questão de ressignificar, isso é importante como coordenadora, Jaine, a gente ressignificar alguns termos. Eu sempre falo para os meus alunos, fazer nas coxas, é extremamente racista isso, porque antigamente os negros faziam as telhas nas coxas, pensa que coisa triste se hoje a telha é feita com uma formazinha, antigamente eles faziam na coxa. Isso é horrível. Nós cultuar dentro da nossa sala de aula, né, que as crianças, se ela tem uma cor, ela é tratada diferente, se ela é de outra cor, ela é tratada diferente, e não só é na questão racial, é na questão se ela é gordinho, se ela é feia, se ela tem um cabelo alisado, se ela não tem, se ela é pequena, se ela é grande, eu não sei, é uma infinidade de coisas, não é, Jaine? Não é, professor Rafael? E quando você traz um choque de realidade, parece que a gente tem que dizer, acorda, chegou o momento da gente repensar isso, quando você pontua que estamos no século XXI. Por que nós ainda estamos pensando assim? Uma coisa que eu achei muito positiva, embora tenha dado muito para falar, a questão do nome, mas, por exemplo, quando eu coloco o lado negro, muitos professores, não foi só aqui, o Rafael trouxe algumas palavras ali, alguns termos, eles estão buscando palavras do nosso cotidiano para trabalhar de forma a tentar explicar para os alunos que são termos que são racistas. Por exemplo, o criado mudo. O criado mudo era uma pessoa, um escravo, uma pessoa escravizada, que ficava na cabeceira da cama do seu senhor, ali com a água, enfim, passava a noite toda ali calado. Então, assim, hoje eu coloco a mesinha de cabeceira, mas ele era essa pessoa que estava lá, escravizada ali a noite toda, né? Por que eu falo criado mudo? Fala mesinha de cabeceira. Outra questão também que eu vi professores pesquisando é a questão da mulata. Quando você fala que, olha que mulata bonita, mas de onde vem a questão, o nome mulato ou mulata? Vem do mula. O que é uma mula? É um cruzamento de quem? É um híbrido, né? É o filho de uma égua com um jumento. Então, assim, geralmente as mulatas, elas eram frutos de estupros ou de alguma relação entre a mulher negra e a pessoa branca. Então, por isso que vê aquele ser híbrido, vamos falar assim, que mistura de raça, que eu chamo de mulata. E, geralmente, a mulata ela não é a pele retinta tanto quanto as pessoas que eram escravizadas, é aquela mistura de raças, né? E tem vários outros termos que estão sendo pesquisados pelos professores, e eu acho que é justamente como uma forma de tentar não pegar apenas o termo Brasil negro, lado negro do Brasil, ali de forma isolada. Eu estou pegando outros termos como forma de também apresentar e falar, olha, isso era ruim, isso era bom, vamos mudar isso, vamos aceitar aquilo, entendeu? Vamos apropriar-se de alguns termos. Trabalho de preto, se vestir preto, entendeu? Então, por que você vestir preto é algo ruim, entendeu? Olha, tem muito preto que faz serviço melhor do que muito branco por aí, entendeu? Então, assim, também não tem essa questão de cor, o serviço, questão de qualidade de serviço tem a ver com cor, mas não. Mas é um termo que foi utilizado ao longo do tempo. O racismo ele é estrutural, então, embora o nome do projeto tenha sido polêmico, eu vejo que os professores eles estão buscando estratégias diferentes de como. Você falou racismo estrutural. Outro dia eu fui entrevistado numa escola, aí no município, escola do estado. O aluno perguntou, professor, o que você acha do racismo? Eu falei para ele bem assim, o racismo é uma grande mentira.
O que é o racismo para você? Eu perguntei para ele. Ele ficou sem responder. Eu falei, existe raça superior e inferior? Cientificamente comprovado? Não existe. Logo, o racismo é uma grande mentira. É fruto de uma mente preconceituosa, com uma visão estreita em relação ao ser humano. A estrutura humana era universal. É um ser humano. Verdade. Mas é um conjunto de ação, né? O racismo ele é um conjunto de Que ações e atos. foi construído a que partir foi de uma construído. imaginação. Exatamente. Foi construído. Não, eu acho que o racismo ele não passa, não é questão de raça inferior ou superior. É mais sobre as relações sociais, né? A partir do momento que eu te chamo de preto, Rafael, que eu falo que você é preto, mas que eu inferiorizo o seu trabalho por algo que eu construí na minha cabeça, que você não é capaz, entendeu? Eu estou sendo racista. Claro que cientificamente não existe raças inferiores ou superiores a ninguém, todos têm a mesma capacidade. Mas ele é estrutural nesse sentido, de que eu acredito que você seja inferior ou não seja inferior, e eu vou, a partir desse momento, eu vou te discriminar, eu vou te tratar mal, eu vou te negar emprego, eu vou, enfim, uma série de conjuntos aí. Eu vou atravessar a rua quando eu te ver passar. Né? Então, assim, é um conjunto de ações. Pois é, né? E o podcast segue por aqui, né? Uma discussão bacana. Eu acho que essa discussão ela tem que permear aí para nossas redes sociais, não partindo só da Escola Luiz Matosinhos, mas tem que ser a nível, né? A nível mundial, essas questões raciais é um tema muito polêmico, porque cada um tem uma visão diferente do termo, mas se trazer para a nossa realidade hoje, né, Jaine, né, professor Rafael, o tema é pertinente, né? O tema vale a pena ser estudado, vale a pena a gente buscar todas essas raízes que permeiam nós como negros. Eu fui estudar minha árvore genealógica, né? Eu tenho vó negra, né? Eu sou menina de pele branca, mas cabelo afro, então eu tenho descendência, né, africana, minha avó é negra. Eu não fujo a isso, muito pelo contrário, eu tenho orgulho disso. Eu acho que foi eles que me deram a vida e eu acho que é isso que eu vou estudar com meus alunos, que eu sou bióloga e eu acho interessante você estudar, né, essas questões raciais dentro da árvore genealógica, por que você é assim, por que você não é. E assim segue. Você falou aí, eu me lembrei, quando Obama foi eleito lá nos Estados Unidos, me atentou muito a expressão da mídia. Foi eleito o primeiro presidente negro nos Estados Unidos. Aí eu comecei a pensar, mas por que ênfase na expressão o primeiro presidente negro? Por que não simplesmente Obama foi eleito me parece que ele é democrata, né? É, democrata. Exatamente. Por que não simplesmente democrático? Foi eleito mais um presidente democrático. Obama, ponto final, o nome dele é completo. Então, por que tem que dar ênfase negro? A princípio, a gente tem o seguinte entendimento: a mídia quer ressaltar a conquista. Mas a conquista de quem? Pela cor? Ela não acaba fazendo apologia? Isso não vai gerar uma discriminação quando, na verdade, o negro, e aqui eu acrescento índio, seja lá quem for, não precisamos ter pena, precisamos respeitar. O negro, o índio, o branco, qualquer pessoa precisa ser respeitada. E o Estado deve dar condições. Então, só completando o que o professor Rafael falou aqui, né, Jaina, a gente concorda que é respeito, né, acima de tudo. Respeito é a palavra que define afro, preto, branco, qualquer tipo de raça, né? Então, fechando esse nosso ciclo aqui, nós vamos agora, Jaine, eu gostaria de você como coordenadora, você falasse para nós quando vai acontecer esse sarau, né, qual é a data, se vai ter 2 momentos, um nas instituições e outro lá na cidade de Paraná. Como é que é isso, esse desenrolar aí?
O sarau ele acontece em 2 etapas, né? O sarau presencial, o sarau nas escolas, cada escola faz o seu trabalho pedagógico, trabalha com seus estudantes, produz materiais e faz a exposição para as famílias. Esse sarau ele acontece até dia 28 de junho nas escolas. E no dia 29 e 30 nós teremos as apresentações lá na cidade, que é para o público geral, prefeito e as autoridades e a comunidade paranaense, né? Será escolhido das escolas, das instituições vão mandar, cada quem mandar uma apresentação, pode ser apresentação de artes visuais, dança, música, teatro, enfim, algo que a escola achar pertinente mandar para fazer essa apresentação. Ai, que bacana, então vai ter a culminância dele, vai ser lá no Gerivaldão. Hoje não tem um lugar definido ainda. Não temos um lugar definido porque o Gerivaldão vai entrar em reforma. Nós estamos vendo a questão de quando. Né? Então, nós vamos ficar no aguardo do espaço, mas será em Ji-Paraná, muito importante, porque a culminância do projeto é que vai dizer as coisas que foram, né, trabalhadas na escola, as coisas que precisam continuar sendo trabalhadas. É mais nessa linha, né, Jaine? E para finalizar, a gente sabe, gente, que é garantia por lei você trabalhar a questão afrodescendência, o índio, né? Garantia por lei. E quando é garantia por lei, a gente tem que fazer a maior, como se diz, o maior jeito, não é jeito, é a maior difusão dentro da sala de aula, né? Para que o aluno ele possa ter conhecimento. E aí eu ainda abordo mais para fazer o fechamento. Aí a gente precisa ver a questão de direito, de deveres, né? As obrigações de forma geral, tá certo? Sim. E é importante também que trabalhar questões afro-indígenas, que no caso nós temos 2 leis que obrigam a inserção no currículo, não deve ser apenas em datas específicas, datas comemorativas, né? Tem que ser durante todo o ano, que é um assunto que está recorrente ali do tempo todo, entendeu? Por exemplo, eu não vou trabalhar história e cultura afro apenas no Dia da Consciência Negra. Eu vou trabalhar ainda e essa foi a ideia do projeto, sabe? Fugir de datas comemorativas e as escolas fazerem esse trabalho de forma contínua, né? E também destacar a importância da representatividade, né? Nas escolas, de reconhecer o outro, de trabalhar, por exemplo, no projeto eu mandei um drive com várias histórias infantis, então assim, que traz como personagens crianças e personagens negros, então assim, da criança se reconhecer naquele ambiente, sabe? Porque até o ponto de chegar a ter essas personagens negras em livros e literatura, sem ser em condições de pessoas escravizadas, que nas literaturas antigas tinha muita questão de escravos. É uma vitória, é uma conquista. E a criança, quando se vê que lá, ela se sente representada, né? Por exemplo, quanto tempo demorou para a gente ter uma boneca negra, uma Barbie negra, né? Então, quando você fala, Jaine, é muito interessante. Nós temos que começar da educação infantil. É da educação infantil que se parte qualquer consciência, né, de um bom adulto, né? Você não dá para você começar do adulto. Por isso que os trabalhos em sala de aula muitas vezes não dá muito certo, porque nós estamos trabalhando um adulto dentro do contexto. Mas quando você começa a colocar na cabeça do aluno da educação infantil, o sucesso é muito maior. Então nós já estamos aí chegando, né, a finalizar. Queria que a Jaine agora fizesse já as considerações finais, depois do professor Rafael. Bom, eu não tenho dúvida que as escolas estão desenvolvendo o projeto da melhor forma possível. Esse é um assunto que ainda vai muitos anos de discussão, né? Ele não vai cessar apenas na realização desse projeto. É um trabalho contínuo, todo ano é necessário. Quando surgir a temática em sala de aula, é necessário discutir, é necessário ressignificar termos. E nós vamos aí tentando diminuir racismo, discriminação, dar esse lugar de protagonismo às crianças em sala de aula, para que elas possam se sentir pertencentes, né? E é isso, essa é a intenção do projeto, e conhecer um pouco mais sobre as histórias dos povos afro-brasileiros e as contribuições que a gente tem muito, por exemplo, o pagode é uma herança ali viva dos povos afro, a feijoada, a capoeira, e assim, quando que nas nossas escolas a gente trabalha isso de forma, sabe, a dar nome a quem realmente
colaborou, entendeu? A gente acaba ocultando as contribuições, né? E também contar, por exemplo, a história da feijoada, como surgiu a feijoada, entendeu? Então, assim, essa é a ideia do projeto. Bacana. Obrigada, Jaine. Professor Rafael, faça suas considerações. Professora Jaine, embora grilou a gente o nome aí do sarau, mas parabéns, porque por trás existe essa ideia do respeito. Na verdade, existe a ideia do respeito, como você acabou de falar, e essa é a intenção, né? Talvez não compreendida através do nome do projeto, Lado Negro, mas no fundo, a ideia é manifestar respeito, valorização da cultura afro-brasileira, no caso. E essa discussão realmente merece atenção, professora. E eu fecho aqui dizendo que tanto o negro, o branco, o índio, não precisa de ser assim marcado, não precisa ser visto digno de pena, mas de respeito e condições daqueles que precisam para superar suas limitações e ter uma vida digna, né? Aqui a gente já iria entrar numa outra discussão, a desigualdade social. Né? Mas parabéns, sucesso. Queria agradecer, Ana, pelo convite e todas as escolas, né, que sentir alguma dúvida e quiser conversar mais, debater, eu estou à disposição. Eu não entendo tudo, entendo pouquíssimo, até porque, como eu falei, não é meu lugar de fala. Então, assim, eu não tenho como falar como que é a vivência de ser uma pessoa negra, eu não tenho como defender como é ser uma pessoa negra, porque eu não sou negra. Mas eu acredito que o pouco que a gente faz, que a gente conversa, que a gente debate, contribui nessa discussão. E para finalizar, eu deixei uma pergunta para os meus estudantes da minha sala de aula, que eu atendo do sexto ao nono. Eu fiz o seguinte questionamento. Para você casar, para você amar, para você ser amigo das pessoas, isso precisa ter cor? E encerramos por aqui. Um abraço a todos. Obrigado, gente.